Livro de registros, cartão, impressão digital. A tecnologia para o controle da jornada evoluiu, mas ainda não dá total segurança ao trabalhador. Quais as alternativas quando o ponto eletrônico falha ou se mostra ineficiente? No fórum de hoje, nós vamos conversar sobre o registro eletrônico do ponto. Aqui no estúdio do programa eu recebo o auditor fiscal do trabalho, Gerson Soares Pinto, e a professora de Direito do Trabalho, Ana Paula Machado Amorim. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem que a equipe da TV Justiça preparou sobre esse assunto. Todo empregador que tem mais de 10 funcionários é obrigado pela Lei Trabalhista, a CLT, a manter o registro da entrada e saída dos empregados. Uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego obriga a empresa que opta pelo registro de ponto eletrônico a emitir o comprovante. De acordo com a portaria 1510 de 2009, o registrador eletrônico de ponto, REP, é o equipamento de automação utilizado exclusivamente para o registro de jornada de trabalho e com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes à entrada e à saída de empregados nos locais de trabalho. Quem usa o ponto eletrônico aprova a ferramenta, que traz mais segurança, tanto para o empregado como para o patrão. Quando está no papel, às vezes é complicado você sair, ou às vezes você não sai e tem que assinar. Aqui fica certinho, você tem a segurança de que você realmente está trabalhando as horas que deve e que se tiver uma hora extra, alguma coisa a passar, é a segurança de que a empresa vai ter que pagar isso, já que está registrado. Quando chega a minha folha, o meu olerite, eu confiro todas as minhas horas extras, enfim, a quantidade de horas que eu cumpri na empresa com os meus comprovantes que eu já tenho guardado. Então, se caso tenha algum problema, alguma hora não bater, eu tenho como me resguardar com essas informações. Esse controle da jornada do trabalhador mudou de forma muito significativa com a chegada do ponto eletrônico? Não, na verdade, as pessoas acham que tudo mudou. Não é assim. Não se abandonou, né, os antigos sistemas que existiam, porque todos estão, né, nesse desespero de que agora tem que implementar o novo ponto. Não é isso que acontece. Mas esse novo ponto, ele tenta trazer mais segurança, tanto para o empregador como para o trabalhador. Porque, na verdade, quando se pensa num registro fidedigno, não se fala apenas em controle em prol do trabalhador, sim, também para o empregador. Claro. Porque muitos empregadores esquecem que, a partir de 11 funcionários, eles são obrigados a registrar, então, a jornada de todos os seus trabalhadores, e com o registro correto, com um controle de pontos que demonstre realmente o que acontece no dia a dia, todos ganham. Onde o ponto eletrônico já está funcionando, quais são as falhas que deixaram de existir? O que ele veio consertar? Bom, o ponto eletrônico, ele trouxe uma garantia, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, de que aquela jornada efetivamente realizada está consignada num mecanismo inviolável, né? Esse mecanismo traz uma marcação e uma gravação da informação da jornada efetivamente realizada por aquele trabalhador no equipamento, que fica em posse ao empregador, e dá ao trabalhador um comprovante do que efetivamente aquela jornada que ele realizou, aquela marcação, ele pode conferir junto ao relógio da máquina e dizer, bom, é realmente isso que eu estou fazendo. O que tem que constar nesse papelzinho que sai da máquina? O papelzinho que sai da máquina, ele traz para o trabalhador a sua identificação, que é o seu número de PIS, inscrição no programa social, né? E bem como sai o horário da efetiva marcação e a data. Esse horário, aquela pausazinha que o trabalhador tem direito para lanche, para descanso, tem que constar também no ponto eletrônico ou não? Há sempre uma dúvida nesse sentido, não é? O importante é que seja concedido. Se estiver registrado com 1 hora de intervalo, tem havido essa flexibilização. Se está registrado que ele tem essa hora. Agora, é óbvio que se o trabalhador não registra esse horário no ponto, é claro que se ele demandar perante a justiça, o empregador terá que demonstrar que, de fato, ele tinha esse horário. Se só constar no cartão com 1 hora de intervalo, aí nós teríamos uma discussão a respeito desse intervalo. Agora, o ponto eletrônico não é completamente antifraude, né? Infelizmente, não deveria ser assim, né? Na verdade, não deveria ser assim. O que eu vejo, a fraude não é no sistema propriamente dito, mas principalmente no final da jornada, que ainda temos empregadores que obrigam o trabalhador a registrar esse horário no horário contratual e não no efetivamente trabalhado. Não deveria, mas isso ainda ocorre. O problema é cultural, não é eletrônico. Exatamente, é cultural.
Quais são as empresas que podem optar por um sistema duplo, o ponto eletrônico e um outro sistema trabalhando paralelamente, se é que isso é possível? Toda empresa pode optar por qualquer um dos mecanismos de marcação de ponto. Pode ter empresa que necessariamente tenha trabalhadores de atividades externas que vão ter a utilização de uma papeleta, conforme dispõe a própria CLT. Então, ele vai lá consignar nessa papeleta os seus horários de entrada, saída, os seus intervalos, necessariamente. Pode essa empresa, num determinado departamento, seção, setor, operacionalizar a atividade através de um ponto eletrônico. Necessariamente, para aqueles trabalhadores que estão vinculados ali, ela vai cadastrar nesse sistema e vai operacionalizar por isso. E pode ter uma determinada, vamos dizer assim, uma sucursal ou um outro estabelecimento que de menor porte, que ela acha o seguinte: não vale a pena eu investir no ponto eletrônico, vou continuar mantendo o meu ponto manual que eu mantinha anteriormente. Então, isso fica muito a critério de uma análise do próprio empregador utilizar tal mecanismo ou tal mecanismo de marcação. No caso da falha no ponto eletrônico, terminou o papel ou faltou energia, é necessário ter também esse segundo sistema para que o trabalhador não deixe de registrar a sua jornada? É sempre importante que você tenha o registro, né, se vinha sendo feito. Agora, se foi algo assim muito rápido, isso não vai inviabilizar o sistema, isso também não seria algo que comprometeria. O que não pode é, de repente, durante todo um mês, 2 meses, 3 meses, ficarmos sem o controle. Isso sim inviabilizaria. Mas, digamos, naquele dia houve o registro da entrada, mas o da saída por conta de uma falta de energia. Não haveria nenhum problema que no dia seguinte se registrasse, de repente até num livro de ocorrência, algo nesse sentido. Professor, gostaria de complementar, doutor. A própria portaria 1510, que instituiu o ponto eletrônico, ela estabeleceu algumas condições para tal. Se você implementar um ponto eletrônico nos termos da portaria, ou seja, o legalmente vigente, ele tem uma garantia de carga de bateria alimentadora de até, se eu não me engano, 20 mil horas. Então, existe uma garantia de que, mesmo faltando energia, esse ponto fica a funcionar para as suas devidas marcações. Existe uma preocupação até com a qualidade do papel, o tipo de letra, tudo isso está especificado. Tudo isso foi especificado. Inclusive, as próprias bobinas que hoje são utilizadas, elas têm aquela diagramação de que vai ter uma cor, já mudando para uma cor mais avermelhada, mais arrosada, ao final da bobina, para identificar as pessoas que controlam o funcionamento do mecanismo, que está na hora de fazer a alteração da bobina. Agora, havendo um imprevisto que pode acontecer de quebrar, por ser um equipamento eletrônico, queimar uma memória, né? A gente sempre até tem no Perguntas e Respostas disponível no Ministério do Trabalho, é de que o empregador implemente de imediato um controle manual, se for o caso, ou se ele tiver um outro mecânico auxiliar que possa utilizar o auxiliar. Essa qualidade do papel é uma coisa interessante. Por exemplo, o que você tira o saldo no banco, vem sempre uma informação sobre como você deve proceder para que ele dure muito tempo. Na verdade, depois de algumas semanas, as letras todas se apagam. Por quanto tempo o trabalhador tem que guardar esse seu comprovante? O ideal é que ele, no final do mês, verifique, ele guarde todos daquele mês e verifique quando o empregador imprima aquela marcação mensal que corresponde realmente ao que aconteceu no dia a dia. Não é? E que se há alguma dúvida, ele vai ter que reter aqueles papeizinhos, não é? Por mais tempo. Agora, estando tudo de acordo, ele vai assinar... Quer dizer, ao final de todo o mês, bateu, não existe mais necessidade. Não precisa mais guardar, exatamente. Estando de acordo, ele pode dispensar o papelzinho. No caso de alguma dúvida, a quem cabe o ônus da prova? É o empregador que tem que comprovar que aquele questionamento do trabalhador não está de acordo, ou é o trabalhador que tem que levar esse seu comprovante? Isso vai depender da situação. Vamos lá. Se o empregador não faz o controle de jornada, se ele tem, então, menos de 11 funcionários, não é? Então, ele deverá demonstrar que todos os trabalhadores cumprem a jornada adequadamente. Ele pode ter um quadro de avisos, onde constam, então, as jornadas, e ele demonstra que todos estão naquela jornada. Se por acaso, a partir dos 11 funcionários, ele tem o controle de jornada, então, a parte do princípio, se não é jornada britânica, se estamos falando do ponto eletrônico, parte do princípio que aquele ponto não foi violado, o ônus, então, seria do trabalhador de demonstrar, por exemplo, como nós já mencionamos aqui, que ele foi obrigado a registrar no horário contratual, mas continuou trabalhando fora daquele horário. Então, aí o ônus passa a ser dele. Caso o trabalhador demonstre, aí a contraprova seria do empregador de que não, de que isso não ocorreu, nesse sentido. Como é que se dá a fiscalização? É sobre demanda, quando existe alguma reclamação?
Não, na verdade, assim, a fiscalização ela se opera de duas formas. A fiscalização tem um planejamento próprio, né, e executa atividades de acordo à necessidade, porque são as mais variados campos de ação, né, e também temos um serviço todo de atendimento ao trabalhador, atendimento a sindicatos, atendimento a outros órgãos parceiros, em que a gente recebe as informações e faz uma identificação prévia para fazer a ação fiscal. Pode ser feito de forma anônima? Pode ser feito de forma anônima. A Constituição da República permite que o trabalhador venha, se identifique, embora eu garanta a todo e qualquer trabalhador que, por questão legal, nós mantemos sempre o sigilo fiscal, que é necessário, né? E nunca vamos identificar um trabalhador, alguma instituição demande, salvo uma situação em que seja específica, que a gente até alerta o trabalhador. Olha, nesse seu caso, a gente necessariamente é obrigado a dizer e identificar você. Por exemplo, não pagamento das verbas rescisórias do INE, né? Como é que eu vou chegar lá e vou conseguir chegar a isso? Às vezes é 1 ou 2 trabalhadores, o empregador, por óbvio, já imagina quem seja, né, o denunciante. Né? Mas a gente procura. Nós vamos fazer uma rápida pausa e logo depois do intervalo nós voltamos com mais o programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre o registro eletrônico do ponto. Mas vamos falar sobre o ponto eletrônico de uma forma física. Existe um aparelho que deve ser utilizado? Já especificado o modelo, formato, empresa? Como é que funciona isso? Sim, existe um aparelho especificado, a portaria inclusive especificou isso bem, inclusive nós tivemos o adiamento até da implementação, não é obrigatória desse aparelho, mas ele é obrigatório até por conta desse papelzinho que o trabalhador tem que receber, ou seja, não é qualquer controle que se admite, até porque ele tem que ser inviolável, não é? Nós temos que confiar nos dados que estão ali, as informações que estão ali, elas têm que ser fidedignas, isso é o mais importante. Então, esse controle, ele é um relógio específico, todas as determinações do Ministério do Trabalho. Está atendendo bem? Ou já é questionado o sistema, já pensa no sistema novo? Foram identificadas algumas coisas que não atenderam à expectativa? Não, na verdade, o sistema atendeu muito bem as expectativas, até porque, quando da implantação do ponto eletrônico, nós criamos alguns mecanismos. Por exemplo, existe um cadastro de relógios de ponto homologados. Existe um órgão certificadores, então, toda vez que um fabricante coloca um produto, esse produto, para ser atestado como ponto eletrônico, né, nos moldes da portaria 1510, ele passa por uma análise técnica desses órgãos certificadores, esses órgãos dão o seu aval e o Ministério do Trabalho publica no seu sítio, né, a autorização para comercialização e divulgação. Olha, este ponto é credenciado pelo Ministério do Trabalho. Da mesma forma, toda vez que uma empresa adquire esse aparelho, ela recebe um atestado técnico, né, referente à certificação do aparelho, bem como ao software que vai ser utilizado para tratar os dados da marcação. É um aparelho que fica caro para uma empresa que tenha 15 funcionários, por exemplo? Não, hoje em dia não. Quando surgiu o início da regulamentação, e isso era uma grande demanda, uma grande discussão que ocorreu à época, mas que hoje já está esvaziada, porque você encontra pontos eletrônicos dos mais diversos valores no mercado. Nós tivemos uma fraude recentemente, alguns meses atrás, divulgada, da utilização de dedos, né, digitais feitos de silicone, se não me engano, de cera, para enganar o ponto eletrônico. Isso é uma coisa que tira um pouco o mérito do aparelho ou não? São casos isolados e fraudes sempre existirão? Eu entendo que são casos isolados. Fraude, é óbvio que, infelizmente, isso sempre ocorre, como acontecia com o crachá, não é? Como acontecia e acontece ainda hoje, que ainda tem empresas que utilizam, não é, o ponto com a pontualidade britânica, mas eu vejo muito mais como situações isoladas. Você percebe que tem muito empregador que realmente tem vontade de que o ponto esteja espelhando a realidade, tem mostrado isso para os seus trabalhadores. Eu não acredito que isso seja algo tão recorrente. Para facilitar o dia a dia e também uma forma econômica de se utilizar o ponto, ele pode funcionar indicando apenas as situações que saiam do horário de jornada do trabalhador. Por exemplo, eu tenho que trabalhar de 8 às 18. Ele pode registrar apenas o horário que eu passei das 18 horas, já subentendendo que de 8 às 18 eu estou dentro da empresa?
Na lógica que foi implementado pela portaria 1510, não. Hoje não. Entretanto, já existem alguns acordos ou convenções coletivas que estabeleceram, por exemplo, a questão da pré-assinalação do intervalo, né? Entretanto, também há, para quem acredita que o ponto eletrônico no modelo da portaria 1510 não atende, existe uma portaria alternativa, que é a portaria 373, e essa portaria permite outros tipos de marcações, desde que respeitados os princípios da portaria 1510. Como disse a doutora, inviolabilidade de marcações, né? Limitação de horário para marcação, acesso direto aos dados gravados na memória principal. Então, a partir do momento que respeitados isso, também há essa possibilidade de usar outros tipos de mecanismos. Inclusive, agora, por solicitação do Conselho de Relações do Trabalho, o Ministério do Trabalho criou um novo grupo, que eu participo, inclusive, faço parte deste grupo, e participa também membros da bancada dos trabalhadores e empregadores, que estão discutindo essas questões de evolução dos procedimentos de marcação de ponto eletrônico. Para onde deve caminhar? Eu acredito que devem caminhar para um consenso, para algo que atenda muito bem às necessidades de trabalhadores e empregadores, né? Talvez tratando esse próprio tema que levantaste, né, da questão de, será que não posso marcar por exceção, só que prorrogar a jornada extraordinária? Entretanto, a gente entende até que esse tipo de marcação, ele normalmente acaba sendo prejudicial para os dois lados. Até em função de que, como a norma determina que você computa 5 minutos antes e 5 minutos depois da jornada para variação de hora extraordinária, e o que ultrapassar isso é hora extraordinária, é sempre interessante que se tenha a marcação mais fidedigna possível. Existem situações em que o trabalhador já começa a receber pelo deslocamento da sua casa ao local de trabalho. Numa situação como essa, como se faz? Você pode acrescentar algum tempo ao ponto eletrônico? Na verdade, assim, você com o ponto eletrônico você não pode violar, na verdade, quando o trabalhador começa a registrar. O que nós teríamos, e também não é qualquer trabalhador que faz jus a essa jornada itinerária ou itinério, é quando, de fato, não há transporte público, quando o local da empresa é de difícil acesso, ou como o próprio TST já entendeu, entre a portaria e o local do trabalho, ou seja, se o trabalhador tiver que caminhar um longo período, ele entra na empresa e ele, então, naquele momento que ele passa na portaria, ele já está trabalhando. Então, na verdade, se o empregador colocou o relógio de ponto lá embaixo, então, ele já está fraudando o ponto. Você percebe que, mesmo tendo esse registro de ponto, nós já temos uma fraude. Aí ele vai demonstrar na justiça de que ele passou na portaria 10 minutos antes, 15 minutos antes, porque nós já temos isso. Ou então, como ocorre em locais de difícil acesso, em que no momento em que ele entra no transporte do empregador, mas não é qualquer lugar, né? Desde que não haja transporte público, aí o TST já editou uma súmula nesse sentido, né? Não é só a mera insuficiência de transporte público, é quando de fato ele não consiga. E aí naquele momento ele entra no transporte público e começa. Agora, o empregador vai colocar o relógio de ponto dentro do ônibus? Não. Aí nós teríamos, então, essa como jornada extraordinária quando extrapola as 8 horas que ele laborou, se ele registrou o ponto na empresa. E aí é óbvio que o empregador teria que ter um controle paralelo nesse sentido, a fim de honrar com essas horas extras. As fraudes são de fácil detecção, né? Bem, desde que, de fato, não é, o trabalhador muitas vezes tem a coragem de denunciar, porque às vezes isso não ocorre, não é? Ele, pela necessidade que ele tem, isso é fato. E a Justiça do Trabalho tem, óbvio, com uma reclamação trabalhista, consegue através das testemunhas. Quando a fiscalização chega, eu não tenho dúvida de que consegue, sim, detectar as fraudes. Eu esqueci de perguntar para o senhor, o que provoca essas fiscalizações quando não são através de denúncias? O senhor falou que já existe uma programação para visitas à empresa, seria isso? Existe. Nós temos várias bases de dados informatizadas e que são informações que necessariamente têm que ser prestadas pelo empregador e, com base nessas informações, a gente começa a levantar alguns indícios dentro de alguns sistemas que temos para identificar, olha, acho que aqui nós temos acontecendo algum tipo de problema e vamos começar a atuar em cima disso. Por exemplo, a própria declaração anual da RAIS nos leva a ver a quantidade de horas trabalhadas em jornada extraordinária. A gente, às vezes, faz um levantamento e diz assim, vamos ver empresas que têm uma quantidade alta, vamos estabelecer um parâmetro, acima de 100 horas extras por mês, hipoteticamente.
E vamos catalogar essas empresas e vamos criar um procedimento de fiscalização integrado em âmbito nacional para diligenciar junto a isso. Quais são as punições previstas para as empresas que não obedecem essas normas? Não, a CLT, para cada título e cada capítulo, estabelece uma série de infrações de acordo com o tipo de infração realizada. E a quantidade de funcionários também ou não? No caso da multa relativa à jornada de trabalho, a qualquer disposição, ela é gradativa em relação à jornada e à reincidência. Como é que entra o banco de horas nessa situação do ponto eletrônico? Bom, o banco de horas, ele necessariamente tem que ser instituído através de convenção coletiva. Não se permite um banco de horas por acordo individual. O acordo seria a compensação de jornada, aí sim. E mesmo que não exista na convenção coletiva uma proibição. Se o banco de horas estiver instituído, é óbvio que aquelas 2 horas, porque nós continuamos atrelados ao que determina a CLT, ou seja, a jornada máxima que o trabalhador poderia realizar é a de 2 horas extras por dia. Então, essas 2 horas seriam flexibilizadas. Em vez do trabalhador receber em horas extras, com o adicional, ele então colocaria nesse banco de horas, onde estaria sendo registrado, para que depois fizesse compensação. Compensação, às vezes, com um dia de folga, às vezes uma manhã, aí depende da disponibilidade. Aí o empregador faz essa programação e, então, libera o trabalhador, não é? Professor, ainda dentro desse tema do banco de horas, como é que funciona se o trabalhador trabalhou no horário noturno, se era final de semana? Isso faz alguma diferença? Bom, aí, óbvio, vai depender do que diga a convenção coletiva, né? Se a jornada extraordinária aconteceu durante a semana, no geral, as convenções dizem 1 hora de folga. Sim. O que, inclusive, é criticado, porque se você perceber pelo pagamento da hora extraordinária, deveria ser 1h30. Uhum. Mas, agora, de acordo com a convenção coletiva, no final de semana, óbvio, se o domingo ele não tiver uma folga compensatória naquele domingo, ela teria que ser em dobro. Mas aí nós temos que analisar o que diz a convenção coletiva naquele sentido. Até porque existem convenções coletivas que estipulam 1 hora extra trabalhada, 1h30 de compensação. Aí nós temos que olhar o instrumento, porque é isso que vai determinar. O dia para se gozar dessas horas aí, fica a critério do trabalhador? Ele pode escolher? Não fica a critério do trabalhador. Fica, normalmente, como disse o professor, a critério da convenção coletiva estabelecer. Normalmente, a convenção traz para um acordo entre empregado e empregador, né, para fazer a fruição desses dias. Porque a convenção sempre vai estabelecer o prazo ao qual ele tem direito a usufruir dessas folgas compensatórias. Tem um tempo para se utilizar esse banco de horas? Pela legislação, seria 1 ano, né? Pela CLT, prazo máximo 1 ano. Entretanto, algumas convenções coletivas estabelecem o prazo de 4 meses, 6 meses, e normalmente fica em torno desses prazos. E se você é demitido ou se você pede demissão da empresa, como é que fica esse crédito que você tinha em horas? Aí o empregador vai pagar como jornada extraordinária, ou seja, com adicional mínimo da Constituição, seja de 50%, exceto se a convenção coletiva estipular que aquela hora extra é remunerada com adicional maior. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o auditor fiscal do trabalho, Gerson Soares Pinto, e com a professora de Direito do Trabalho, Ana Paula Machado Amorim. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!